Olá! O comando de investigações, a administração de uma delegacia e a liderança de atividades policiais são algumas das inúmeras atividades e funções de um delegado de polícia. E a segurança pública é o assunto do programa de hoje e a gente vai bater um papo com a doutora Aline Lima Lins Rocha, delegada de Polícia Civil. Então fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. A segurança garante ao Estado uma convivência social isenta da ameaça de violência, permitindo a todos o gozo de seus direitos assegurados pela Constituição por meio do exercício do poder de polícia. É um serviço essencial garantido por lei que se baseia na prevenção e na repressão qualificada, com respeito à equidade, à dignidade humana e guiado pelo respeito aos direitos humanos e ao Estado democrático de direito. O nosso bate-papo é com uma pessoa que trabalha para comandar e delegar tarefas policiais. Aline Lima nasceu em 3 de janeiro de 1983 em Goiânia, Goiás, cursou PUC Goiás em 2007 e pós-graduação em Direito Tributário e Financeiro com ênfase em crimes tributários. Seu contato com o Extrema deu-se no ano de 1997, quando mudou-se com a família para o bairro rural do Juncal. Atualmente ela mora em Bragança Paulista, mas trabalha como delegada no 50º Distrito de Polícia Civil de São Paulo. Também trabalhou nos judiciários dos Tribunais de Justiça de São Paulo e também de Goiás e na área pública da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Bem, eu queria desejar boas-vindas, agradecer a sua participação conosco aqui, Aline. Tudo bem contigo? Tudo bem, Léo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu tenho um carinho muito especial por Extrema. Adoro Extrema. Estou sempre por aqui. Nunca perdi meu vínculo com Extrema. E eu agradeço muito o convite. Sempre teve esse envolvimento, né, Aline? Sempre. Bacana. Aline, eu queria começar o nosso bate-papo aqui, primeiramente te perguntando como é que surgiu o interesse pela área policial. Você teve alguma influência de algum amigo, teve alguma influência de algum parente? Conta pra gente, como é que começou tudo? Então, Léo, eu sempre soube que eu queria cursar a faculdade de Direito, né? Eu sempre fui de humanas, então, né, desde muito nova eu sabia que eu queria cursar Direito. E aí, quando eu comecei na faculdade, eu procurei estagiar em várias áreas, né? Então, eu estagiei em escritório de advocacia, estagiei em fórum, e eu fui vendo o que eu não queria fazer. Então, começou a ter contato direto, isso, né? comecei a ter contato direto. E aí eu vi que a advocacia não era para mim, eu vi que a área civil não era para mim, e aí, em torno ali do 4º semestre de Direito, eu comecei a ter contato com o processo penal, né? E a primeira matéria de processo penal é o inquérito policial, que é a atuação em si da polícia. E aquilo me fascinou de uma forma, e eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Aí, a partir dali, falei, não, vou ser delegada de polícia. E nunca mudei meu objetivo. O que mais me moveu naquele momento é assim, normalmente, a atuação da polícia às vezes é a única justiça que a pessoa vai ver no primeiro Sim. momento, né? É aquela resposta imediata. Então é isso que me fascinou, né? Então aí a partir dali eu já, durante o resto da faculdade, eu já sabia que eu queria ser delegada de polícia. É isso que eu ia te perguntar. Da faculdade de Direito, a gente sabe que existem muitas disciplinas voltadas para determinada área, né? Criminal, por exemplo. Você já sabia, então, nesse período acadêmico, que você já tinha essa aptidão e essa simpatia pela área criminal, né? Isso, exatamente. E aí depois, depois que eu saí da faculdade, eu sempre busquei, eu sempre fui só concursada, né? Sempre busquei concursos públicos que me ligassem a essa área criminal de alguma forma, para eu poder sempre estar dentro da atuação e ter um maior contato. Tá, isso que eu ia te perguntar agora. Como é que começou a sua preparação, Aline, para atuar como delegada? Você chegou a prestar, eu sei que foram mais de um concurso na área, e esse era o seu objetivo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Quando eu falo, as pessoas se assustam, mas entre a minha primeira prova de delegado e a última que eu fui aprovada foram 10 anos. E aí quando eu falo, meu Deus, eu estudei 10 anos, às vezes nem eu acredito. Um período árduo, né? É muito árduo. Estudar para concurso público é uma decisão difícil e o caminho é muito difícil porque você tem que fazer muitas renúncias, né? Eu sempre estudei e trabalhei, eu nunca tive a oportunidade só de estudar. Então eu sempre precisei ter alguma coisa que me desse a renda. Por quê? Porque concurso público é caro, você tem que viajar, você tem que pagar inscrição, você compra livro, cursinho, é muita coisa, muito gasto. Né? Então, quando eu saí da faculdade, eu já estava aprovada no meu primeiro concurso público, graças a Deus, que foi lá no Tribunal de Justiça de Goiás, que é onde eu atuei numa vara de crimes contra a vida, então já comecei a ter aquela atuação direta na área criminal.
E a partir dali foi que eu comecei a ter dinheiro para pagar cursinho, para comprar livro, e comecei a me preparar. Poder subsidiar, né? Isso, subsidiar. Eu sempre quis voltar para São Paulo, né? Eu fiz faculdade, eu morei aqui em Extrema, fiz faculdade lá em Goiânia, mas eu sempre quis voltar. Então, meu objetivo sempre foi prestar concurso em São Paulo. Então, quando eu falo que eu estudei 10 anos, nesses 10 anos, eu fiz apenas 4 provas em São Paulo, porque os editais demoram entre um e outro. Eu fiz provas em outros estados, fiz Minas, fiz Mato Grosso, fiz Recife, mas meu objetivo sempre foi São Paulo. Você sempre reuniu bastante experiência nessa área de concursos, né? E aí, então, minha primeira prova que eu fiz foi em 2008, não fui aprovada. Em 2011, foi a segunda prova que eu fiz. Eu cheguei na fase oral, que é a última fase, e fui reprovada, que foi muito difícil. É um luto, assim, ser reprovada na fase oral. Depois teve um concurso em 2015, que eu não estava preparada, não estava estudando mesmo. E aí eu retornei aos estudos e fiz a prova, que foi minha última prova, que foi em 2018. Né? E aí, a partir daí, é que veio a aprovação, vieram as outras fases. O resultado final saiu em 2019 e eu tomei posse em fevereiro de 2020. Que é o seu trabalho, a sua atual área de atuação, né? Isso, em São Paulo. Aline, a gente sabe que a profissão de delegado é uma profissão muito complexa. Queria que você definisse como é que é a sua profissão. O delegado de polícia, eu acho que a maior noção que ele tem que ter é uma noção de gestão. Você tem que gerir aquilo. Então, você tem que gerir a sua equipe, né? Como a sua equipe está trabalhando, o que está acontecendo. Porque é imprevisível que chega numa delegacia. Então, a gente tem que, né, ver as demandas que chegam, a forma que chega. Então, gerir aquilo tudo, né? Gerir, chega a parte, chega a vítima, chega preso, chega policial militar. E a gente tem que gerir aquilo tudo. Então, acho que o maior desafio é essa gestão. Né, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que saber lidar com as coisas. Então, para mim, a maior característica é essa, assim. A parte de gestão, né? E como é que é a rotina de um delegado? Conta pra gente, como é que é? Não tem muita rotina. Assim, essa característica de não ter rotina é uma das coisas que também me fascinou. Porque as pessoas falam assim, mas você fica só dentro da sua sala. Não, eu não fico só dentro da minha sala. Então, eu trabalho em plantões policiais, meu plantão dura 12 horas, né? Então, naquelas 12 horas que eu tô ali, pode acontecer de tudo. Então, chegam as ocorrências, por exemplo, às vezes eu preciso de um local de crime, eu saio, vou em local, vou no local de homicídio, vou no local do acidente de trânsito, né, vou ver, o delegado de polícia, ele necessita, né, de ir nesses locais. Então, tem essa dinâmica da gente sair também e dentro da delegacia ali recebendo as ocorrências e deliberando, né, essa questão do delegado deliberar, entender o que aconteceu. Eu vou prender, não vou prender, vou colocar para investigação, né, vou pedir uma prisão no futuro, então essa é a dinâmica, é muito dinâmico o trabalho em si. Então não é aquilo só fechado dentro de um gabinete, e também não é o tempo inteiro na rua, a gente tem essas possibilidades. Eu posso falar, não tem só aquela questão administrativa do papel, você tem que ir em loco para poder fazer a investigação no local. Né? Isso, e muitas vezes para entender também o que aconteceu, né? Entender a dinâmica dos fatos, é muito importante. Né? Muitas vezes a gente solicita perícia, então a perícia vai no local, às vezes uma perícia mais delicada eu acompanho, então são essas coisas. Você falou sobre a questão do envolvimento com outros profissionais. Como é que você, Aline, como delegada responsável pelo seu distrito, vê a importância do relacionamento com os integrantes da sua equipe? É essencial, é primordial. Assim, a equipe ela tem que estar unida, tem que estar junta, né? Todo mundo tem que confiar, um confiar no trabalho do outro, né? E ter essa união, essa confiança de saber o que está fazendo, né? Eu sou a delegada, eu sou a chefe da equipe, então as coisas que eles fazem, eles trazem para mim, doutora, é isso, isso e isso. O que a senhora quer que faça? Aí eu repasso, né? Isso. E aí eles seguem com o procedimento, enfim. Então é isso, assim, a minha equipe hoje, eu tenho uma escrivã, que é uma mulher, né, trabalha comigo, e 2 investigadores, né? Então a equipe de plantão são 4 pessoas. E a gente está ali sempre junto, e o fato de trabalhar junto e estar sempre ali, então um já conhece o outro, já sabe como é que o outro faz. O procedimento. Cada um. Eles já sabem, a doutora gosta que faz isso, então já... Tem uma diretriz. Isso. Aline, a gente sabe que existem muitos casos que passam pela delegacia, né? São inúmeros crimes, mas teve algum que mais te chamou a atenção, que mais te marcou? Conta um pouco pra gente. Olha, Léo, eu costumo falar assim, eu não costumo ficar com as coisas na cabeça, eu costumo deixar na delegacia e voltar para casa e não ficar pensando nas coisas. Então, assim, por ter que ir em local de crime, eu já vi
cadáver, já entrei em necrotério de hospital, já vi recém-nascido morto, já vi muita coisa. Situações bem complicadas. Bem complicadas. Mas no final do ano passado, eu fui atender um feminicídio de uma mulher trans. E, nossa, ela era muito, muito bonita. E aí, o que aconteceu? Ela já tinha vindo de um outro estado, porque a família não a aceitava do jeito que ela era. E ela veio morar sozinha em São Paulo. E aí ela se envolveu num relacionamento extremamente tóxico, né, em que ela era agredida e tudo. E que, infelizmente, acabou com o assassinato dela. E eu fui na cena do crime, tinha muito sangue na casa, porque foi com faca, né? Então tinha muito sangue na casa e tudo. E o corpo dela estava no chão, no corredor, assim. E enquanto eu estava lá na casa, começou a chover e caiu aquela chuva, assim. E eu vendo aquela chuva lavando aquele corpo, me deu um negócio tão assim que eu falei, nossa, ela sofreu tanto em vida, né? E nem agora, assim, agora em morte, né, tá acontecendo isso tudo. Aquilo mexeu muito comigo. E os vizinhos eram pessoas muito humildes, eles não tinham dinheiro para cuidar do enterro dela. Eu falei, gente, essa mulher não vai ter nenhum enterro digno. Aquilo me incomodou demais. E aí eu fui atrás, eu consegui contato com os parentes dela de outro estado. E aí eles vieram para providenciar um enterro. Então aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? Eu pude pelo menos correr atrás de dar um pouquinho de dignidade para ela, pelo menos para ter o enterro. Olha, a gente queria te perguntar uma coisa, acho que muita gente tem curiosidade. Quais são os principais crimes que afetam hoje a nossa segurança pública? Olha, Léo, hoje em dia a evolução, né, os melhoramentos da vida moderna acabam trazendo muitos crimes. Então, os crimes digitais hoje, né, é o que mais acontece. A gente teve a facilidade, por exemplo, do Pix, né, que foi criado pelos bancos, e o Pix trouxe uma série de crimes, né? Hoje em dia, você tem a facilidade de criar uma conta digital pelo celular, que você não precisa ir no banco. Isso trouxe uma série de crimes. Facilitou. Exatamente. Então, hoje, o maior problema são crimes digitais, essas fraudes. Os bancos, por mais que eles desenvolvam, né, essa área de segurança, sempre tem alguma coisa, uma brecha. Então, assim, hoje os crimes digitais, e, por exemplo, também idoso. O idoso, ele recebe uma mensagem no celular e clica. A hora que ele vê, vem um empréstimo descontado no lerite dele e ele fala, não sei cadê o dinheiro, eu não recebi. Então, assim, hoje os crimes digitais é o que mais... Elencam Isso. E, assim, junto com o furto e roubo de celular, porque o furto e roubo de celular acontece justamente para depois chegar no digital. Então, ele vai furtar seu celular para entrar na sua conta do banco e tentar... Eu acho que é uma ocorrência muito comum nas delegacias do Brasil, né? Isso, de forma geral, furto e roubo de celular hoje é o que mais tem. Então, hoje, o que tem que acontecer? A polícia ela tem que sentar com os bancos, com o poder público, para a gente junto tentar chegar... Isso que eu ia te perguntar agora. Seria uma atitude, um procedimento a ser feito para melhorar a nossa segurança? A gente tinha que sentar com os bancos mesmo e falar, olha, o que a gente pode fazer? Porque não dá para acabar com o Pix. O Pix é uma facilidade para a vida. Só que o Pix trouxe N outras coisas. Hoje em dia tem sequestro Pix, né? Então é muito complicado. Então a gente tem que sentar com os bancos, né, com as instituições financeiras e falar, olha, o que a gente efetivamente pode fazer para aprimorar mais ainda a segurança, né? Então é isso, assim, tem que ter um trabalho coordenado mesmo. Vou fazer uma pergunta curiosa aqui. No caso de uma abordagem policial, a gente sabe, né, que a Polícia Civil ela cumpre um mandado policial e numa abordagem, dentro de qualquer caso, um estabelecimento, quais são as situações que um policial ele pode entrar se ele não tiver um mandado policial? O que deve ser feito nessa hora, Aline? Então, Léo, é bom esclarecer isso, né? A Constituição ela prevê que a casa é asilo inviolável, né, do indivíduo, mas a Constituição também prevê as exceções em que se pode entrar em uma casa sem mandado. Então, as exceções são, no caso de flagrante delito, então no caso de estar ocorrendo um crime, no caso de um desastre e para prestar socorro. Então, essas são as exceções. Então, às vezes as pessoas ficam em dúvida porque falam, a polícia entrou sem mandado. Então, eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, tráfico de drogas. Existe uma denúncia de que tem droga no interior da residência. A polícia pode entrar, porque o fato de ter droga dentro da residência já caracteriza um crime. Por exemplo, uma denúncia de uma vítima em cativeiro. Então, a pessoa está ali dentro. A gente pode entrar sem mandado. Depende do mandado. Exatamente, porque ele está ocorrendo um crime. Agora, em outros casos, por exemplo, eu mesma já desenvolvi investigação, que eu pedi mandado de busca, aí a gente vai cumprir o mandado, aí com todos os procedimentos que tem que ser feitos, né? Bacana, é importante explicar isso. Aline, eu queria saber da sua opinião, quais são as características mais importantes para alguém que pensa em ser policial
ou ser um delegado? Você falou que tem toda a sagacidade, né, a perspicácia de analisar um crime e tal, mas tem algumas características que são inerentes para a pessoa se tornar um policial, um delegado? Olha, Léo, a primeira coisa que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam é assim, conheça a profissão, saiba onde você está entrando. Não acredite em tudo que você vê em rede social, porque às vezes a pessoa acha, ah, legal, quero ser policial, porque ela vê ali aquele policial com um fuzil nas costas, metendo o pé na porta, assim, né? E não é bem assim, o dia a dia nosso não é aquilo, tá? Então, para ser policial, você precisa, principalmente para delegado, a característica de liderança, né? Tem que saber liderar, tem que saber gerir, que é o que eu falei, que é a questão da gestão. Tem que saber ter empatia com as pessoas, porque ninguém vai na delegacia por um bom motivo, ninguém vai na delegacia. As pessoas vão ali, normalmente elas estão num momento difícil, ruim, né? Então você tem que ter empatia com aquela pessoa que está ali te procurando. No ambiente nosso. Exatamente. Né? E assim, muitas vezes, principalmente em áreas mais carentes, a delegacia é a única porta aberta para a pessoa. O suporte dela. Né? Então você tem que ter essa empatia com o público que está ali indo, né, buscar. Às vezes a pessoa quer uma informação, quer uma orientação. Então você tem que ter essa empatia. E saber que não é fácil, né? Não é fácil, é uma rotina dura, né? A gente que é policial, a gente é policial 100% do tempo, né? Então, eu saí do meu plantão, mas eu tô sempre armada, eu tô sempre de olho, se acontecer alguma coisa, né, eu tenho que agir. Então, e as renúncias que você tem que fazer, porque aí você vai indo, você tem que deixar de ir em certos lugares, você tem que tomar mais cuidado, você tem que ter mais cuidado com a sua família. Então, tem que entender mesmo. Eu sempre falo, entenda onde você está entrando, né? Para não se arrepender depois, para depois falar assim, ah, não era isso que eu imaginava. Né? Mesmo porque a sua segurança, você coloca a sua segurança para poder... Para os outros, né? Exatamente. É um trabalho bem... Bem, a gente sabe que além de policial, além de delegada, você também desenvolve algumas outras atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o polidense, que é uma atividade que você faz. Então, Léo, é uma válvula de escape? Eu queria, assim, quando eu procurei o polidense, eu queria algo que me tirasse da minha zona de conforto e que servisse como válvula de escape mesmo da atividade policial. E aí eu comecei, gostei muito, né? Já tenho um pouco mais de um ano. Já fiz 2 apresentações em teatro mesmo com o pessoal lá do estúdio que eu faço polidense. E eu gosto muito, assim, muito. E tem gente de todas as idades, então não tem essa, né? Às vezes as pessoas falam, você tem 40 anos, você é delegado. Não tem essa, né? Não importa. Então, eu gosto muito, é algo assim que me ajuda mesmo no dia a dia. Eu falo que é a minha terapia diária. A qualidade de vida total. Eu falo que é a minha terapia diária lá. Eu gosto muito, assim. Pra mim é muito desafiador, porque é difícil, né? E só que tudo é aprimorando com o tempo. Eu já tô aí há um ano, então eu já tô conseguindo, né, entrar no nível mais intermediário, sair um pouco do básico. É bem legal, assim. Bacana. Bem, Aline, a gente está se aproximando aqui do nosso final do bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você dar dica para quem deseja se tornar um delegado de polícia. Que conselho que você passa para essas pessoas? Quem quer se tornar delegado de polícia tem que entrar nessa jornada do concurso público, que não é uma jornada fácil, né? Estudar para concurso público. Disciplina, né, Aline? Tem que ter a disciplina, a resiliência, cair e levantar várias vezes, porque são muitas reprovações, né? Eu tive N reprovações, eu tive uma aprovação, que é a que me deu o cargo que eu tô hoje. Mas antes disso eu tive muitas reprovações. Então tem essa resiliência, saiba persistir e não desistir. E o principal que eu falo é não deixe sua vida de lado, que foi algo que eu fiz um pouco. Né? A gente deixa muita coisa de lado e fala assim, não, depois que eu passar no concurso eu vou fazer isso, depois que eu passar no concurso eu vou fazer isso. Não deixe sua vida tão de lado. Adiar, né? A gente tem que fazer algumas renúncias, sim, mas nós temos que viver nossa vida também. Então tem seus momentos de lazer, seus momentos com a sua família, né? Não fique tão recluso, né? De forma que isso vai te prejudicar depois, né? Nenhum estudo, nenhum cargo vale tão a pena assim a ponto de custar algo tão valioso, né? Sim. Né, que é seu tempo com a sua família, enfim. Então, tem que saber conciliar. Tem que saber conciliar. Então, a dica que eu dou é essa. Bacana. Então é isso. Conversamos com a delegada do 50º Distrito de Delegacia de Polícia Civil de São Paulo, doutora Aline Lima. Aline, quero agradecer imensamente a sua participação conosco aqui no Campo da Entrevista. Léo, fico muito feliz, agradeço muito o convite. Convido aí o pessoal para conhecer minha rede social também. Lá eu mostro um pouco do meu dia a dia. Tem sempre foto da delegacia, foto, né, do meu dia a dia lá. A importância da segurança pública. Exatamente. Então, convido o pessoal aí também.
E é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Bacana, agradecer você também. Agradecer e você que acompanhou mais um Câmara Entrevista. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Tchau.